bem, seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. E nós estamos aqui trabalhando o curso de pós-graduação em Teologia do Antigo Testamento. Iremos aqui hoje fazer um breve comentário resumido a respeito da obra Teologia do Antigo Testamento, do escritor Ralph Smith. Ele vai trabalhar em sua obra História, né, Método e Mensagem, isto é, todos os temas basicamente que a teologia pode conjecturar, ele vai partir de pressupostos e de uma referência histórica, desenvolvendo o método e a mensagem, para daí poder encontrar as ferramentas ou o nutriente ou a própria raiz da teologia propriamente dita do Antigo Testamento. Então, nessa obra que vocês estão vendo aí, tem PDF que eu vi para vocês, é necessário ter o entendimento histórico, possuir uma metodologia para poder entender assim a sua mensagem. Eu vou fazer um resumo dessa obra e no final eu vou fazer um destaque, tá, a respeito sobre o conhecimento de Deus, tá? Tanto que eu botei assim, nós vamos encontrar na obra: Jó cria em Deus, mas não conseguia encontrar. O que isso significa? A obra vai, obviamente, explicar essas questões para a gente poder entender. Então, é, eu vou partir da seguinte forma que eu organizei aqui, tá bom? Eu vou fazer um resumo gigante dessa obra, trabalhando a história do Antigo Testamento, a natureza e o método do Antigo Testamento, né, e, consequentemente, a sua mensagem. E, por fim, vou dar um destaque muito especial a respeito sobre o conhecimento de Deus presente também na obra, tá bom? Então, vejamos o seguinte: Ralph Smith, né, nessa obra fenomenal, né, Teologia do Antigo Testamento, História, Método e Mensagem, vai oferecer uma análise, e está trabalhando uma análise muito abrangente de teologia presente no Antigo Testamento. O livro é dividido em seções que exploram a história, a natureza e temas e o próprio método da teologia do Testamento, além de investigar como o conhecimento de Deus é apresentado ao longo de toda a Escritura, né? Assim, a gente pode pensar no seguinte: como é que eu conheço Deus, né? Pensando que Deus ele é profundamente perfeito ou infinitamente. Então, como é que eu consigo conhecer o próprio infinito? O infinito, por exemplo, quando diz assim, Deus é infinito em justiça, em bondade e em verdade. Como eu consigo conhecer, né? Então, essas acho que são questões pertinentes que fazem a gente desenvolver, né, uma mentalidade sadia para entender esses conceitos, entendeu? Então, Smith busca apresentar uma visão holística, né, e coerente, né, na medida do possível, da teologia do Antigo Testamento. Obviamente, não estou dizendo que isso aqui é a melhor teologia do Testamento. Obviamente, estou apresentando várias ferramentas, vários conceitos, várias informações dentro do tema geral, para vocês poderem pegar mais conteúdo. Então, ele vai integrar aspectos históricos, literários e teológicos, como vocês já estão percebendo. Vejamos o seguinte, sobre história do Antigo Testamento. Então, pessoal, é muito importante, né, a questão da história, né, do contexto, para desenvolver uma teologia. Bem, nesse tema, nesse primeiro momento, o autor vai trabalhar a história do Antigo Testamento. Então, Smith explora o desenvolvimento histórico da teologia israelita, contextualizando dentro do cenário cultural religioso do Antigo Oriente Próximo. Então, ele procura argumentar que a teologia do Antigo Testamento não pode ser entendida fechadamente, isoladamente, mas deve ser vista à luz da história de Israel, desde os patriarcas até o período pós-exílico. Isso é muito importante porque
Você tem um alicerce muito importante, utilizando também a própria exegese, a própria hermenêutica, para desenvolver essa história que dá à luz à teologia do Antigo Testamento. Então, o autor realmente está analisando a história de Israel, mudou a compreensão de Deus e sua relação com ele. Já a narrativa bíblica, por exemplo, que inclui a criação, o êxodo e a conquista da terra, a monarquia, o exílio e o retorno, é vista como uma correção teológica que revela o caráter e os propósitos de Deus. A história de Israel é, assim, fundamental para a compreensão da teologia do Testamento, pois é por meio dessa história que Deus se revela ao seu povo. Ou seja, existe uma cultura, existe um contexto, existe uma história toda que é visível, é possível de se encontrar. Não é uma ficção, não é uma mitologia, né? Então, muitas vezes as pessoas se esquecem desse cenário, desses episódios, dessa trajetória, onde as revelações, onde a manifestação, as teofanias aconteciam, certo? Deixa eu organizar aqui. Bem, isso foi basicamente um aspecto geral sobre toda a história, né, que envolve a ideia de teologia do Antigo Testamento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a natureza, a mensagem, o método da teologia do Antigo Testamento na obra que nós estamos aqui passando para vocês. Então, Smith aborda a questão da natureza da teologia do Antigo Testamento e os métodos utilizados para estudar. Ele procura argumentar que a teologia do Antigo Testamento é uma reflexão organizada, sistemática, sobre a revelação de Deus contida especificamente, exclusivamente, nas escrituras hebraicas e aramaicas. Essa teologia não é, assim, uma coleção de doutrinas, mas uma interpretação dinâmica de experiências religiosas de Israel em sua relação com Deus. Tá? Mais adiante, quando a gente vai perceber essa obra e também entender que a gente vai ver já no aspecto do conhecimento de Deus que os autores não se preocupavam em trabalhar aspectos filosóficos, né, desse contexto dessa religiosidade, mas sim percebiam por experiência a própria manifestação, ou seja, diferente de nós e diferente dos gregos, né, que especulam, que perguntam, que questionam, que perguntam se Deus existe ou não, né, é porque a revelação abrupta, as teofanias tão contundente, tão pontiaguda, né, tão feroz do Antigo Testamento, tão radical, né, é como se toda a manifestação de Yahweh, de Yahvé, era rasgasse o espaço-tempo, distorcesse a estrutura das moléculas, né, e conseguisse realmente mostrar que não há necessidade, não há realmente diante dessa teofania, dessa manifestação extraordinária, não existe dúvida para se cogitar ou se pensar sobre Deus existe ou não. Então, só dando uma pequena palha para se pegar mais daqui adiante. O autor discute, portanto, diversos métodos usados no Antigo Testamento, incluindo a crítica literária, a crítica histórica e a crítica canônica. Ele enfatiza a importância de uma abordagem heurística e leve em conta o contexto histórico quanto literário dos textos bíblicos. Smith defende uma metodologia que respeite a unidade literária e a teologia do Testamento, enquanto reconhece a diversidade de tradições e perspectivas dentro dele. Então é importante, né, ter a literatura, ter a compreensão das narrativas, né, do sentido das palavras, do vocábulo, né, da semântica, da estrutura, da origem das palavras, para poder ter uma compreensão. Por exemplo, sem o entendimento da literatura, sem entendimento do contexto, sem entendimento exegético, hermenêutico, a gente pode pensar que o diabo foi chamado de Lúcifer, conforme a Igreja Católica. Isso é a maior mentira de todos os tempos. O diabo nunca foi chamado de Lúcifer, tá? E nem vai ser. Ou seja, não existe nenhuma passagem, né,
nem no Antigo nem no Novo Testamento, que diga, nem muito menos Jesus. Jesus nunca disse que o diabo é Lúcifer, ou que o Lúcifer é o diabo, mas foi a ideia falsificada da religião católica que jogou no mundo essa heresia, porque eles não se baseiam no contexto histórico e nem no contexto literário dos textos bíblicos. E assim, distorcendo as tradições, distorcendo, forçando uma linguagem que a princípio, para eles podiam servir ao seu poderio, mas que na verdade não serve para eles, assim distorcem os aspectos da própria teologia do Testamento, ok? Conhecimento de Deus. Encerrando já basicamente o vídeo, que nós podemos dizer, Ralph Smith vai sondar como Deus é conhecido e revelado no Antigo Testamento. Ele argumenta que o conhecimento de Deus no Antigo Testamento é profundamente racional e é baseado na aliança entre Deus e Israel. Então existe esse relacionamento, existe essa experiência, existe essa ideia de aliança. Esse conhecimento não é meramente intelectual, veja que eu falei um pouco sobre isso no começo, mas envolve uma experiência de relacionamento com Deus que é caracterizada por amor, justiça e fidelidade. Tanto que você pega os patriarcas, Jó, Abraão, e percebe que a manifestação de Deus é profunda e perfeita. Sem a ideia de mediação de homens na Terra. Então, Smith também discute as diferentes maneiras pelas quais Deus se revela ao seu povo, incluindo, por exemplo, meio da criação, da história, da lei, dos profetas. Ele vai realmente fazer uma análise como os atributos de Deus, como sua santidade, justiça, misericórdia e soberania são apresentados nas Escrituras e como esses atributos influenciam a compreensão do povo de Israel sobre Deus. Então, o conhecimento de Deus, segundo esse teólogo Smith, na sua obra, é o fundamento exclusivo, imprescindível, necessário da vida religiosa do povo judeu e a base para toda a teologia do Antigo Testamento. Bem, deixa eu mostrar aqui para você o seguinte, aqui, algo bastante curioso. Deixa eu ver se eu consigo, acho que é a página 89, que vai falar sobre conhecimento. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Aqui. Deixa eu só ajeitar aqui, tá bom? Deixa eu ver como vai ficar. Pronto. O conhecimento de Deus, né? Aqui, ó. Deixa eu só organizar aqui. Pronto. A teologia do Antigo Testamento começa com a revelação. Certo? Isso tudo eu já falei para vocês de uma forma rápida. Mas aqui eu vou fazer algumas citações, ok? Aqui. Por onde começamos o estudo da teologia do Antigo Testamento? Começaremos por onde começa a Bíblia, com Deus, como Criador. Então, o estudo perfeito do Antigo Testamento deve se iniciar pressupondo, acreditando, iniciando como base teórica e referencial Deus como Criador, ou como chamado de Abraão e o início da história da salvação. Poderemos começar com uma reflexão sistematizada sobre o material teológico verotestamentário sobre Deus e sobre a sua humanidade. Teólogos sistemáticos, com frequência, iniciam pela revelação. Talvez seja mais correto falar de visão israelita de revelação, porque os israelitas nem sempre usam palavras que designem revelação, muito menos o tratamento sistemático do assunto. Então, revelação ou visão israelita de revelação sobre Deus. Respondendo a pergunta, por onde começamos o estudo da teologia do Antigo Testamento? Mais adiante, obviamente, quem vai trabalhar todo esse assunto, muito bem elaborado, mais adiante, ele vai trabalhar aqui o seguinte também: a existência de Deus é pressuposta no Antigo Testamento. E aí? O que isso significa? Eu já expliquei a você no começo, mas acaba aqui essa pequena citação. Então, o Israel antigo não defendia a existência de Deus. Veja, nem tentava provar. O povo simplesmente aceitava que Deus existe e se revela aos homens. Deus é o pressuposto do Antigo Testamento. Só que era necessário sempre a intervenção do profeta
e necessariamente também a intervenção das teofanias, das manifestações de Deus, para que o povo não construísse bezerros de ouro, né? Não construísse falsos deuses. Então, mesmo ele não se preocupando, o povo de Israel não se preocupando no exercício filosófico sobre a existência de Deus, muito menos procurando provas, ele simplesmente citava por conta também de que havia uma manifestação extensiva disso. Aí Davidson afirmou que jamais ocorreu a qualquer profeta ou escritor do Antigo Testamento provar a existência de Deus. Fazer isso poderia perfeitamente ser considerado absurdo, né? É tanto que a gente não encontra, pessoal, evidência nem científica e evidência nem filosófica sobre a existência de Deus, construídas por silogismos, né, em textos bíblicos, né? Porque Deus de fato existe. E o pessoal daquela época não se preocupava em trabalhar esses assuntos porque as manifestações de Deus eram muito profundas e bania todo esse pensamento, todas essas dúvidas. Mas hoje em dia, talvez seja necessário realmente fazer questionamentos sobre se Deus existe ou não, né? Por conta de que não existe tanta manifestação de Deus, né? Mas que, mesmo que isso não ocorra, também não há uma proibição de se questionar ou de buscar a existência de Deus, ok? Mais adiante, nós estamos aqui, ó. Conhecer a Deus é mais do que conhecimento intelectual, ou seja, mais do que um diploma, mais do que curso de pós-graduação, mais do que uma biblioteca cheia de livros, tá? Mais do que pregar bem, mais do que qualquer atitude cultural, intelectual. Não reside somente nisso. É muito maior do que isso. O conhecimento, conhecer a Deus é muito maior do que isso. Então, o Antigo Testamento não só pressupõe que Deus pode ser conhecido, mas também afirma claramente que ele se faz conhecido. Salmos 103, verso 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Veja que coisa interessantíssima. Então, eu vou trabalhar aqui vários vocábulos, termos, definições para vocês se aprofundarem. Mais adiante aqui, você vai encontrar Deus obscôndito. O que é isso, pessoal? Deus obscôndito. É um texto, para mim, um texto muito interessante, né, que eu vou realmente meditar mais, cada vez mais. É o seguinte: embora o Antigo Testamento reconheça que, em certo sentido, todo mundo está ciente do divino ou do sagrado, ele se refere com frequência ao Deus obscôndito. Lembrando também do carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Jó cria em Deus, mas não conseguia encontrá-lo. Veja só. Jó 9, 11 a 12. Diz assim: eis que ele passa por mim e não o vejo. Ou seja, Deus passa por mim e não o vejo. Segue perante mim e não percebo. A gente percebe aqui a trajetória de Jesus no caminho de Emaús, né? Eis que arrebata a presa. Quem pode impedir? Quem lhe dará o que fazes? Jó 9, 11 ao 12. O profeta Eliseu disse: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Veja que fenômeno interessantíssimo. Aí temos aqui uma citação aqui, ó. Blaise Pascal. Uma religião que não afirma que Deus está oculto não é verdadeira. Pascal continua seu discurso sobre Deus ser obscôndito. Uma religião que não ofereça uma razão não é iluminadora. Terrier entende que, porque Jesus estaria em harmonia até o fim do mundo, Pascal poder apropriar-se com segurança das palavras do profeta. Veritu est Deus et obsconditus. Isaías 45, verso 15. A gente vê aqui, né? Essa citação aqui. Então, a verdade é que Deus jamais é totalmente visível ou completamente conhecido no Antigo Testamento. Se Deus fosse completamente conhecido, seria limitado pela capacidade humana de compreensão e não seria de modo algum Deus. Só um punhado de ancestrais, profetas e poetas de fato perceberam a proximidade de Deus e então mediu-se ou desvendar de Deus. Até aqui, P. W. Anderson disse: a pressuposição da revelação é que Deus
está oculto à vista do homem. A revelação, portanto, é Deus desvendando ou descobrindo a si mesmo e aos seus propósitos. Então, o Antigo Testamento fala com frequência de um Deus oculto. Afirma-se 26 vezes que Deus esconde o rosto. Deus esconde os olhos e os ouvidos. Deus se oculta. Então, realmente, a teologia do Antigo Testamento é profundamente rica. Então, pessoal, terminando nosso comentário, nosso resumo, as nossas citações importantíssima essa obra, tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo. Até breve.